Eu vou te mostrar no vídeo de hoje como que você pode fazer para investir nas principais economias do planeta, do conforto da sua casa, por meio do mercado financeiro, mais precisamente dos ETFs. Vou te mostrar quais são os principais deles, mostrar alguns que eu gosto de acompanhar e que talvez sejam interessantes para você também. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização, as vantagens que elas podem nos trazer na hora de ganhar mais dinheiro nos nossos negócios e nos nossos investimentos, como é mais precisamente o foco do vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de deixar o botão de gostei também e um comentário pra gente, de repente, contando qual que é a tua estratégia de investimentos, que tem a ver com o assunto do nosso vídeo de hoje, no qual eu vou mostrar para você algumas maneiras que você possui para acessar o mercado de diferentes países da Europa, países da Ásia, seja lá de qual continente for, do conforto da sua casa, para você poder diversificar a sua carteira. E na minha opinião, a melhor maneira de você fazer isso, ao menos numa perspectiva mais macroeconômica, é por meio de ETFs, que são fundos de investimentos que estão listados nas bolsas de valores, mas não por meio de qualquer ETF não, por meio daqueles que representam uma cesta das principais ações de determinada economia. Como, por exemplo, no caso do Brasil, no qual nós temos um índice, o índice Bovespa, que é a cesta das principais ações do Brasil, e nós temos também o ETF do EWZ, que replica justamente esse índice Bovespa. O mesmo acontece com diversos outros países, como por exemplo a Suíça, Taiwan, Singapura e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês algum desses daqui a pouco. E uma grande vantagem de você investir nesses ETFs, e na verdade de investir em outras economias diferentes da do Brasil, é você ter uma maior diversificação da sua posição. Como você já deve saber, o mercado de ações brasileiro ele representa menos de 0,8% de todo o mercado de ações mundial. Ou seja, onde você acha que estão as melhores oportunidades? Num país pequeno, periférico, que representa uma parcela muito pequena de toda a economia, ou nos outros mais de 99% do mercado? Além disso, por mais que o seu assessor de investimentos aqui no Brasil te fale que a sua carteira está 100% diversificada, o fato é que se você montou ela apenas com posições no Brasil, ela não está totalmente diversificada não. Você diversificou dentro de 1% do mercado mundial. Então você acessar outras economias te permite essa verdadeira diversificação. Diversificação inclusive do risco país, de moeda, porque esses ativos eles não estão mais lastreados no real, que é uma moeda que só se desvaloriza no longo prazo. Diversificação de risco político, afinal nunca se sabe o dia de amanhã aqui no Brasil. A única certeza que a gente tem é que o gráfico não anda para a esquerda. Mas não só de diferentes economias, de diferentes países, como também de diferentes setores da economia. Afinal, um ETF de um país, ele representa a cesta das principais empresas daquele país. E lá nós vamos encontrar empresas do setor mais industrial, do setor mais da agricultura, de utilidades públicas e por aí vai. Então isso é uma maneira também de você diversificar em diferentes setores daquele país e empresas aí que têm um bom tamanho, sem precisar conhecer profundamente cada um desses países, as peculiaridades daquela empresa. Você se expõe ao mercado do país de uma maneira mais macro, sendo talvez menos importante então que você entenda tão profundamente as peculiaridades de cada uma daquelas empresas XYZ de cada um desses países. É uma forma de investimento mais passivo, então, no sentido de que você não precisa estar acompanhando ativamente o resultado de cada uma daquelas empresas para se posicionar de acordo. Além disso, os ETFs também são interessantes para que você possa se expor a determinados países que estão em momentos diferentes dos ciclos econômicos. Você bem sabe, a economia ela anda em mercados de alta, seguidos de mercados de baixa. E às vezes alguns países estão no momento mais de alta, enquanto outros
outros estão no momento mais de baixa, e aí você pode se aproveitar disso daí para surfar os melhores momentos de cada um desses países, não ficando exposto a apenas um deles. Diga-se de passagem, muitas pessoas acreditam que agora, em 2022, o Brasil é um país que ficou barato justamente porque eles olham a perspectiva da economia de outros países. E aí quando você entra na cesta das principais ações desses outros países, você vê que eles continuaram subindo nos últimos anos. Ao passo que quando você vai ver o gráfico do Ibovespa aqui no Brasil, você vê que, na verdade, ele não subiu. Ou melhor, como você pode ver aí na tela, se você for ver em reais, ele tem subido nos últimos tempos sim. Ele rompeu aquele topo histórico lá de 2008 em 2017, depois ele subiu, fez uma correção na crise do vírus e depois ele voltou a subir, agora está lateralizando, mas está numa tendência de alta. Porém, isso é em reais. Se você for ver o desempenho da nossa bolsa em dólares, o EWZ, por exemplo, que é o fundo da nossa bolsa em dólares, aí você vai ver que esse gráfico ele não andou tanto assim como andou em reais. Como você pode ver, no gráfico dolarizado, aquele topo histórico de 2008, ele nunca foi rompido. Na verdade, desde então, a gente está nesse canal de baixa aqui, que a gente não consegue sair de jeito nenhum, só cai. Então, muitas pessoas acreditam que por conta disso o nosso mercado está barato. E aí que eu te faço aquela pergunta de $1 milhão. Será que isso aí é uma oportunidade de se expor ao mercado do Brasil, porque a gente está num ciclo de baixa, enquanto diversos outros países estão num ciclo de alta? Ou será que a nossa economia ela tá fraca e isso aí é só um sinal de fraqueza, mostrando que o Brasil ele não tem mais jeito mesmo? Eu não sei qual que é a melhor resposta para essa pergunta, isso aqui não é um conselho de investimentos, mas o fato é que isso mostra justamente a importância de diversificar, porque quem ficou com o dinheiro todo no Brasil nos últimos tempos só perdeu dinheiro. Você pode ver aqui também no iShares o resultado do EWZ acumulado desses últimos anos, no qual você vai ver que em 10 anos, em dólares, a economia do Brasil, o Ibovespa, caiu cerca de 32%. E eu peguei esse intervalo de 10 anos justamente para ser mais apolítico. Não se trata do presidente X, Y ou Z. Se trata de um problema econômico que já está enraizado aqui no Brasil. Então, mais uma vez, esse é um bom motivo para nós olharmos também os ETFs de outros países. E a melhor maneira de você fazer isso é por meio das bolsas de valores americanas. Eu particularmente gosto bastante de uma corretora, a Interactive Brokers. Por lá você consegue acessar todos esses ETFs de países que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Além disso, eu também gosto muito de ver os ETFs da linha iShares, que são os ETFs da BlackRock, uma das maiores empresas desse setor do planeta. Só pelo fato de eles serem ETFs dessa linha, iShares, isso aí já representa um selo de qualidade, de que eles estão entre aqueles mais robustos e confiáveis no mercado. Então, entre um iShares e um ETF parecido, que replica a economia de um país, mas que não é iShares, eu prefiro ficar com o iShares. E aí o primeiro que eu quero te mostrar é o da Dinamarca, do ticker EDEN. E a Dinamarca é um país pequeno, porém com altíssima renda, altíssimo grau de instrução da população, um país que tem um potencial aí de continuar crescendo pelos próximos anos. Como você pode ver, o resultado acumulado desse ETF nos últimos 5 anos foi de 134,89%. Isso em dólares, pessoal, que significa que se a gente botar o fator desvalorização do real aqui, teria sido um resultado ainda mais surpreendente. Além disso, se a gente for ver as ações que compõem esse ETF, nós vamos ver a Novo Nordisk, que é uma das principais empresas farmacêuticas do planeta atualmente. Nós vamos ver a Vestas Wind System, que é uma empresa da área de energia eólica, entre outras diversas empresas que são muito grandes no seu setor, como você pode ver aqui os dados de cada uma delas mais detalhadamente aqui no site, inclusive qual que é a porcentagem delas no peso da economia da Dinamarca e no peso desse ETF também, portanto. E vale lembrar que a Dinamarca é um país interessantíssimo, uma economia de primeiro mundo entre as mais desenvolvidas do planeta. São empresas robustas as que fazem parte dessa economia, portanto, diferentemente de quando você está num país emergente. Isso aí pro lado bom e pro lado ruim. Significa que é mais seguro, talvez, colocar em empresas com maior robustez, mas talvez também que não vão ser aquelas
empresas small caps que vão subir e disparar como se fosse um mercado mais especulativo, como é o caso do Brasil. Lembrando que nada disso daqui também é recomendação de investimentos. Aqui a gente só quer mostrar para vocês alguns ETFs de algumas economias que eu, Guilherme, particularmente gosto de acompanhar, e eu também não sei se esse é um bom momento de entrada ou não, eu não tenho bola de cristal. A ideia é só conhecer para que você possa fazer os seus estudos. E aí, dando sequência aqui, um outro ETF interessante é o da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país com a economia predominantemente rural, mas mesmo assim é um país altamente desenvolvido em termos econômicos, que prova, inclusive, que o país não precisa se industrializar para enriquecer, que isso daí é um mito. Eu já falei mais sobre a economia da Nova Zelândia em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E o ETF que eles possuem é o ENZL, que é justamente esse que você está vendo aí na tela. Como você pode ver, a performance acumulada dele nos últimos 5 anos é de 71,27%. Sempre bom lembrar, isso aqui já considerado os dividendos. E aí, se nós formos ver as empresas que compõem esse ETF, nós vamos ver empresas aí do setor de utilities, ou seja, de energia elétrica, de produtos que são utilidades básicas, do qual nós não vivemos sem, e também empresas aí que são justamente do ramo do leite, da agricultura, que é o forte do mercado desse país. E depois da Nova Zelândia, outro país interessante para a gente acompanhar a economia e o ETF deles é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um dos países mais fortes em manufatura em escala mundial. E o ETF da economia deles, o EWY, nos últimos anos, tem tido uma performance interessante também. Chegou a bater 60,93% no acumulado dos últimos 5 anos. E aí, entre as principais empresas desse ETF e, consequentemente, da economia da Coreia do Sul também, nós vamos ter nomes como a Samsung novamente, a LG, a Hyundai e a Kia. Empresas multinacionais, marcas fortes que já são conhecidas por pessoas no planeta inteiro, inclusive por nós brasileiros. E antes da gente voltar para a Europa, um outro país interessante é Singapura, com o ETF EWS. Singapura é um dos países com maior liberdade econômica do planeta e com uma tributação extremamente favorável. Como você pode ver aí na tela, o ETF do país deles possuiu uma performance acumulada nos últimos 5 anos de cerca de 31% em dólares. E entre as empresas que compõem a economia de lá, se destacam aquelas empresas do mercado financeiro tradicional. Até porque Singapura é o maior centro financeiro daquela região. E como você pode ver aqui no gráfico desse ETF da economia de Singapura, semelhante ao que acontece com o Brasil, ele ainda não rompeu aquele topo histórico lá da crise de 2007 e 2008. Ficou lateralizando, o que significa que hora ou outra ele pode ou romper para baixo ou romper para cima. Que hora ou outra ele pode romper para cima ou para baixo, e certamente na hora que acontecer isso, espera-se uma maior volatilidade, que os preços comecem a andar para um dos sentidos e não ficar mais aqui lateralizando. E por fim, para voltar para a Europa, outra economia que eu gosto de acompanhar é a Suíça e o seu respectivo ETF, que é o EWL. A Suíça é um país que também possui uma economia extremamente desenvolvida, razão pela qual as empresas de lá e as ações dessas empresas tendem a ser mais robustas, menos voláteis, menos arriscadas do que de países mais especulativos, mas que ainda assim, mesmo sendo um país de primeiro mundo, eu acredito que vai performar melhor do que países da União Europeia pelos próximos anos. União Europeia é esta que, diga-se de passagem, a Suíça não faz parte. E como você pode ver aí na tela, nos últimos 5 anos, a performance acumulada do ETF que representa a economia da Suíça teve um retorno de 97,82%. E entre as empresas que compõem esse ETF, provavelmente a primeira e mais conhecida dela é a Nestlé, mas tem outras empresas aqui de nosso conhecimento, como a UBS também, e outras empresas mais pontuais que talvez os brasileiros não conheçam, mas não se engane, são empresas muito grandes também, como o caso da Novartis e dessas, na verdade, todas as outras empresas que você está vendo aqui na tela. E ainda que eu acredite que a economia da Suíça tende a performar melhor do que o da União Europeia, quando você vê esse gráfico aí da tela, que é o do ETF, da economia deles, você vê que talvez ele já esteja um pouco esticado. Afinal, veja aqui o topo formado antes da crise de 2008,
estava lá na casa dos 27, agora ele já está lá na casa dos 45, ou seja, diferente de alguns países que nem romperam esse topo ainda, a economia deles já disparou, parecido até com o que aconteceu com a economia dos Estados Unidos. E aí fica aquela pergunta, que é o reverso da que eu fiz quando a gente estava falando do Brasil. Será que isso é um sinal que a economia deles está saudável e que vai continuar próspera por mais anos? Ou será que é um sinal de que já passou da hora de corrigir? Definitivamente eu não tenho bola de cristal, mas o importante é ter diversificação e estar posicionado em economias que provavelmente estão em momentos diferentes do ciclo econômico. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Lembrando que isso daqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião pessoal. Um abraço e até a próxima.